é um homem com alma de garoto que fez do surf o seu projeto de vida. Eu converso hoje com o músico, surfista e empresário Teco Padarates. O Palavra Aberta já está no ar. Não posso mais te ver assim, sem dizer tudo o que eu penso. Não quero mais te ver chorar, você sabe compreender. Nosso fluxo que vem dizer, viva no bom senso. Aí, Teco, esse apelido veio da onde? Olha, é uma história meio longa, assim, porque começou com o meu avô. Na verdade, o meu apelido antes de ser Teco era Tekaj. Tekaj é uma expressão em alemão, na época, não sei nem se eu estou pronunciando direito, mas que quer dizer bunda grande. Eu, quando era bebê, minha mãe usava fralda descartável, naquela época era muito caro e tal, eu usava fralda de pano, e uma só não dava. Tinha que usar umas 4, 5 fraldas, assim, eu ficava com um bundão, era um bebê assim. gordinho? Eu era parrudinho, assim, e sei lá, peguei esse apelido carinhoso do meu avô que mal falava português, né, o Opa. Ele falava, ai, Tekaj, batia na minha bunda, assim, eu ia andando. Aí, logo quando eu cresci, assim, que eu fui virando mais um garotinho, eu me pareci muito, assim, eu tinha as características muito parecidas com o Teco, do Tico e Teco. Sim. O nariz vermelho, por causa do sol, sempre estava descascado, sempre vermelho. Eu comia muito, sempre comi muito. E derrubava as coisas dentro de casa, né, na mesa do coisa assim. Tinha o dentinho separado, bem separadinho assim. Era parrudinho. Sempre fazia besteira, mas sempre acabava me dando bem no final das contas, né? Tanto no esporte como na escola e tal. E aí, Tekaj virou Teco, né? Foi o mais próximo, assim, dali seguiu. E quem te chamava de Flávio? Só minha mãe quando tava brava comigo. E até hoje deve ser assim, né? No exterior todo mundo me conhece como Flávio. Pouca gente me conhece como Teco no exterior, né? É engraçado isso, porque eu tentei passar lá, mas por incrível que pareça, a pronúncia em inglês, Teco, com a escrita, eles se confundem, eles querem chamar Tico, e não Teco. Isso, e ficou então, lá fora ficou Flávio. E a paixão pelo surf foi em criança também? Veio de criança, eu fui morar em Balneário Camboriú quando eu tinha 6 anos, eu nasci em Blumenau, né? E desde criancinha, vendo os surfistas na praia e tal, era muito próximo da gente, eu morava perto da praia, então eu estava sempre jogando taco na praia e tal, eu olhava os caras surfando. Num belo dia, eu, com a prancha de um amigo, a gente estava tomando banho ali de mar e pegando jacaré, e eu subi na prancha, não sei nem porquê, nem como, e fui até a areia cortando onda já na metade, assim. Acho que memorizei, de tanto olhar, eu memorizei os movimentos sem querer, assim, e deu certo. Aquilo me fascinou, né? Teve apoio a tua família? Como é que funcionou isso para dar tudo tão certo? Teve, foi assim, ó. No começo foi um pouco difícil, assim, porque o surf não era muito bem visto na época, né? Hoje os pais incentivam os filhos a surfar. Hoje o surf é terapia para um monte de executivo, um monte de gente que precisa. Mas na época era bem difícil. A minha mãe foi mais fácil, assim, a gente morava com ela, meus pais eram separados, são separados, né? E a gente morava com a minha mãe, ela convivia, ela sabia de onde tinha nascido aquilo, ela via que a gente se fascinava e a gente nunca foi mal no colégio para justificar não ir para a escola, né? Essa era a garantia. Quando tu fala a gente... Eu e meus irmãos. São quantos? São 2 irmãos por primeiro casamento do meu pai e eu tenho mais 2 irmãs no segundo casamento do meu pai. E era um pouco difícil, assim, mas a minha mãe foi levando a gente para os campeonatos, ela encarava mesmo, botava a ratatura toda atrás do carro e sempre um amigo agregado. E passava os finais de semana sempre nas praias competindo. E o meu pai um pouco de fora, um pouco meio receoso, até porque que futuro era esse que o garoto estava seguindo. Ele chegou a perguntar para mim. Né? Tinha, muito grande, até por falta de informação também, mas eu acho que por causa disso. E aos 17 anos eu fui dar a fatídica notícia para meu pai que eu queria virar profissional e com isso eu ia provavelmente largar os estudos e tal. E ele foi muito esperto, ele falou assim, olha, eu te dou 2 anos para você ter êxito nessa profissão, mas senão eu te dou a última chance de voltar para a faculdade, né, para o colégio. E eu cheio de orgulho, não quero mais o seu dinheiro, quero inclusive me emancipar, porque eu não... Essa história de ter que viajar e pegar autorização para toda vez que eu vou viajar toda semana, então não vai dar certo e tal, não sei o que, eu já cheio de orgulho. E anos se passaram e hoje em dia a gente dá risada porque tanto eu admiro ele pelo desafio que ele botou na minha frente, porque foi a única saída que ele tinha, ele sabia que proibir não dava. E ele te deu a chance.
mas ele me deu motivação. Eu passei a perceber depois que eu tinha muito mais motivo para vencer no tour do que os meus adversários, porque meu pai estava duvidando de mim. Ele chegou a perguntar, me mostra um surfista que tenha tido, sei lá, uma vida de sucesso, com uma casa, filhos, garantias, saúde e longevidade e tal. Eu falei, pô, olha, realmente, financeiramente ou profissionalmente eu não conheço nenhum, mas está todo mundo dizendo que eu posso ser o primeiro. Enfim, aquele desafio dele era muito pessoal e eu acho que esse desafio foi o que me movimentou esses anos todos, né? É uma carreira que eu absorvi, um sonho que eu absorvi de um amigo que é vizinho meu aqui, o Avelino Bastos, o dono das Pranchas Tropical Brasil. Ele, logo de começo, quando eu tinha 14 anos, sentou comigo e falou, pô, vou te treinar para ser campeão do mundo, você vai morar nos Estados Unidos, você vai aprender a falar inglês, a gente vai se preparar para você ser um profissional exemplar, nós vamos mudar a história do surf no Brasil. Então, sei lá, eu acho que foi uma série de fatores do porquê que deu certo. Você fez do surf também uma profissão no sentido de organização. Depois que parou de surfar profissionalmente, começou a trabalhar com isso. Qual é o projeto hoje? O que você faz hoje? Hoje eu sou dono da licença junto com o meu amigo Xande Fontes. A gente é sócios na licença para ter a etapa do Mundial WCT no Brasil e na América do Sul. Assim, na época não foi nenhum plano nem nada. O evento do Brasil estava caindo. A pessoa que tinha essa licença não estava conseguindo realizar e um francês que estava na fila estava querendo comprar a etapa. E não dá para ter mais etapas, aquele é o número limite. O Brasil tinha que estar. Tinha que estar, eu levantei como representante dos atletas, fora do eixo Estados Unidos-Austrália, eu tive que defender o Brasil. E a responsabilidade aumentou tanto, no sentido de ter que manter a etapa no Brasil, não era nem em Santa Catarina, no Brasil, na época era no Rio de Janeiro, que eu acabei num ato de insanidade, eu tirei todas as minhas economias e comprei a licença. E a tua preocupação com família, a tua esposa e filhas, na verdade elas foram muito influentes nisso, né? Te apoiaram muito. Até a minha decisão de largar o circuito mundial, de uma certa forma até precoce, foi por causa da família também, não só por causa delas, mas o fato de eu estar longe das minhas filhas no momento talvez mais importante do crescimento delas, que é a formação da personalidade, sei lá, dos 3, 4 anos até os 13, 14, eu não podia perder essa época, isso não volta. E eu tinha também outras oportunidades de trabalho e tal. Está fazendo agora 10 anos que você passou por uma situação muito difícil, né? Falando em carregar cruz. Como foi? O que você passou? Eu estava na Indonésia fazendo uma matéria, gravando imagens para um filme e tal. E eu estava num lugar remoto, numa ilha, como se fosse um surf camp, né? Num lugar onde para você chegar é 40 minutos de barco ou de helicóptero. E lá eu fui picado por um bichinho desse tamanho, um mosquito, que eu acabei contraindo malária. E foi aí que eu quase morri mesmo. Eu fiquei 15 dias internado na UTI do hospital no Tahiti. E foi engraçado porque eu peguei na Indonésia, mas foi nos últimos dias. Eu entrei no avião e fui para o Tahiti. Quando eu cheguei lá, os sintomas bateram em mim, eu fui internado e no Tahiti nunca teve malária. Então os médicos não faziam a menor ideia do que eu tinha, menos eu. Né? Eu não sabia. Sozinho lá? Sozinho. Minha esposa estava na Austrália com minhas filhas, não tinha como pegar visto para vir. E eu lembro direitinho, o momento mais terrível foi quando eu estava no telefone avisando para ela que eu estava entrando numa ambulância indo para o hospital para ser internado e desmaiei no telefone, as pessoas vieram me acudir e o telefone ficou ligado. E ela ficou ouvindo. Pessoas tentando me acordar. Imagina que ela estava passando do outro lado. Não, ela queria se jogar da ponte, foi um desespero total. A gente tinha um plano de morar na Austrália, tivemos que desistir para eu me recuperar no Brasil. Graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, nesse sentido, e voltei ao tour, consegui até vencer um campeonato assim que eu voltei. Foi uma coisa incrível, foi uma grande lição de vida, mas foi também um momento assim que eu achei que talvez o surf pudesse ter causado algo que eu não gostasse, porque o resto foi muito bom. E o som, e a música? Bom, você pode ver aqui que tá bem misturado o visual aqui em casa. Sempre teve essa paixão junto com você? Cara, é engraçado porque a música surgiu na minha cabeça, assim, bastante forte antes do surf.
Eu comecei a surfar de brincadeira aos 10, aos 12 eu ganhei a minha primeira prancha, mas aos 9, quando meus pais se separaram, a minha tia fez um ato insano, ela me deu de Natal um disco do Pink Floyd, The Wall. Eu achei que foi uma bateria, pelo menos foi Não, um disco. foi um disco. E eu me alucinei naquele disco. É um álbum muito louco, né? Tem uma história ali muito incrível, muito depressiva também. Mas uma musicalidade assim incrível, aquilo me fascinou. Eu não entendia nada do que estava sendo dito nas letras, mas o som que Mas vinha, era intenso. Era intenso, era emotivo. Eu via que assim, hoje eu sei dizer isso, que o meu sonho nunca foi ser campeão do mundo. Meu sonho era falar e ser ouvido. Acho que como todo ariano gosta de ser ouvido, né? Dizem que um ariano está numa sala falando para 10 pessoas, se um vira para o lado, ele para de falar. Então eu acho que eu queria essa atenção, eu queria ouvir, porque eu tinha um pensamento constante que desvendava uma série de tabus na nossa sociedade, no dia a dia dentro da minha família e tal, e eu queria me expressar, que as pessoas me ouvissem. O esporte foi uma bela maneira de as pessoas prestarem atenção no que eu tinha para dizer. Tanto que eu fui parar na televisão depois, trabalhando e tal, usei muito disso, trabalho até hoje. O que o surfista não faz para correr atrás de uma onda, né? A velha maneira de buscar ondas, né? Chega de mansinho, à noite, um agradecimento ao capitão. Mas sempre foi uma maneira de eu querer me comunicar. E hoje a música me dá isso. Hoje eu descobri que a música, na verdade, é uma maneira muito mais precisa de você falar e as pessoas não só ouvirem, mas as pessoas absorverem o que você tem para dizer, porque vem com uma ferramenta a mais ali, né? Vem com a emoção também da nota musical e tal. Isso, e além disso, tu recebesse também um presente, que as tuas 2 filhas cantam. Não, isso aí é surpreendente. Maravilhosamente eu já pensei em desistir de cantar faz um tempo, algumas vezes, porque é incrível ver uma criança de 12 anos de idade dominar as notas musicais e se entregar para a música de uma forma, eu falo, nossa, era que nem quando eu pegava onda, né? Aí com essa vista linda agora eu vou te pedir para dar uma palhinha, tu pode tocar um pouco pra gente, pra gente encerrar? Claro, vamos lá, vamos fazer um som. Bom, eu vou fazer uma música então que leva o nome do meu disco, primeiro disco solo que eu lancei, eu já estou no 5º disco, que eu já tive outras bandas e tal, mas esse é o primeiro disco solo, chama Verdade Sempre. A música é mais ou menos assim, ó. Essa música é uma parceria com o meu amigo Marcos Sampolini e com a banda John Bala Jones, aqui de Floripa. Pense em viver a verdade sempre, sem se entregar pro medo que a gente às vezes sente. Eu hoje não vi teu sorriso, mas não estou livre do desejo. Eu dou valor ao ar que respiro, melhor quando vem no seu beijo. One day I will think about all my life, think about what I do. To change anything, there's a price. So stay as yourself. Only you can pay for your lies. Sometimes could be unfair, baby, but truth is always right. Yeah. Where are we? Where are we? Where are we? Muito obrigada, adorei. Não, isso adorei. aí. Tudo de Vamos bom. tentar Sucesso. aplicar a verdade sempre que puder, né? É isso aí. É isso aí. Meu amor, hoje eu canto pra viver esse amor que eu canto pra você.